Quem está alegre, dá um glória a Deus aí. Amém. Então, a gente está dando continuação a essa administração sobre vida com Deus. E aí, para recapitular, no primeiro dia foi ministrado sobre sermos criação e não criadores. Nós somos criação de Deus e Ele, como Criador, é quem sopra em nós o sopro de vida. Ministramos sobre o quanto somos incompletos sem Deus, sem o sopro de vida, e o quanto nós não podemos cair nesse comodismo de achar que já temos o suficiente de Deus, de achar que já estamos expostos e já buscamos a Deus o suficiente, porque nós vimos que quando nós sentimos isso, não é o suficiente, porque quando nós estamos cheios do Espírito, o Espírito clama por mais e mais da presença dEle. E aí nós vimos que para chegar nesse lugar de humildade, de entrega, de busca, a gente precisa se reconhecer enquanto criação, a gente precisa de humildade, a gente precisa glorificar a Deus, porque quando nós não fazemos isso, sai de nós o espírito da gratidão e entra em nós o espírito do orgulho. Então nós precisamos da humildade, nós precisamos clamar a Deus para que Ele quebre em nós a autossuficiência, para que Ele quebre em nós o orgulho, a prepotência, a arrogância, para que verdadeiramente a gente se disponha e se exponha ao mover de Deus. Amém. Aí no segundo dia nós vimos sobre o relacionamento com Deus. Então no primeiro dia Deus nos chamou como criação, no segundo dia Deus nos chamou como filhos. E Ele nos disse que como filhos Ele quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com cada um de nós. Nós vimos que o Espírito Santo de Deus anseia por ter uma relação conosco, que o Espírito Santo de Deus tem ciúmes de nós e que nós precisamos dispor de tempo, que nós precisamos fazer concessões para ter tempo diante de Deus. Nós vimos que nenhuma desculpa humana, por mais digna que ela seja, pode nos afastar de Deus. Nós vimos que a igreja tem perdido o sentido de que as coisas de Deus são sagradas, que a igreja tem perdido o sentido que as coisas de Deus são santas, são separadas, e que nós como cristãos não podemos ter o mesmo comportamento que temos, a mesma postura que temos em relação às coisas do mundo. Nós não podemos ter essa mesma postura diante das coisas de Deus, porque as coisas de Deus são sérias, né, Sérgio? Isso é muito sério. As coisas de Deus são consagradas, são separadas, e a gente não pode se colocar diante de Deus com displicência. Nós vimos que no Antigo Testamento o sumo sacerdote, que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, se ele entrasse naquele local sem estar consagrado o suficiente, ele morria, literalmente. E hoje, porque o sangue de Jesus nos dá esse livre acesso ao coração do Pai, que é o Santo dos Santos, que é o lugar de intimidade com Deus, a igreja tem caído no grande pecado de banalizar a relação e a intimidade com Deus. E nós vimos também que Deus é santo, que Deus é perfeito, que Deus é vida, e Ele não pode habitar num coração que não está sarado, que não está curado, que não está tratado. Creio que muitos ontem foram curados, foram tratados. Deus nos tem falado do seu amor, do seu cuidado, da sua gentileza, do quanto Ele não vai nos expor, do quanto Ele não faz nada disso para nos humilhar, mas Ele quer nos tratar para nos honrar, para que a gente viva a glória da presença de Deus, para que a gente viva a plenitude
plenitude da presença de Deus. A santidade de Deus não pode habitar num coração machucado, ferido, num coração que guarda mágoa, que guarda rancor, num coração que não perdoa. Então nós precisamos nos expor a Deus para que Ele venha nos curar, para que Ele venha nos transformar, para que Ele venha purificar o nosso coração, para que a gente tenha um coração limpo para Ele encher e Ele habitar. Amém, irmãos? O Senhor falou muito forte no meu coração entre ontem à noite aqui, depois do culto e hoje de manhã, sobre perdão. O Senhor me falou que pouquíssimas pessoas nessa congregação têm realmente um coração limpo no sentido do perdão, no sentido de não precisar perdoar, de não precisar receber perdão de ninguém. Abro aqui um parêntese. As coisas que o Senhor está me revelando nesses dias, Ele me revela a situação, Ele não me revela pessoas. Então não se preocupem achando que o Senhor está expondo, está me mostrando a questão de cada um. Gente, eu não sei, não quero saber, não tenho que saber. O Senhor está me revelando situações. O Senhor me mostra a situação. Ele não me fala de pessoas porque eu não tenho que saber. Isso é em relação cada um individual com Deus. Então não se preocupe, porque você não está sendo exposto pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E o Espírito falou muito forte comigo a respeito do perdão. Ele me falou que esta é uma congregação que precisa perdoar. E Ele me falou com muita clareza que pouquíssimas pessoas aqui dentro têm um coração verdadeiramente limpo nesse sentido do perdão. Então, comece a receber isso, comece a pensar sobre isso, deixe o Espírito Santo te convencer, porque o que Ele quer é te fazer viver o reino e sacerdócio da glória de Deus. Ele quer te curar para o teu bem. Ele quer que você tenha um coração liberto para o teu bem, porque Ele te ama. Amém, irmãos? Amém. Ainda nesse assunto sobre relacionamento, vida com Deus, a vida de relacionamento com Deus e a vida de relacionamento com os irmãos. Amém? Nós não vivemos isolados. Deus criou seres humanos para se relacionarem uns com os outros. A própria essência de Deus é uma essência de relação, porque Ele é Deus triuno. Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Lá em Gênesis, quando o Senhor fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Primeira pessoa do plural, então mostra que Ele estava conversando com alguém. A essência de Deus é uma essência de relação. E Ele não fez o ser humano para cada um viver isolado dentro do seu mundo sem se relacionar. Ele fez o ser humano para que haja relação, para que haja troca, para que haja convívio. Amém? Amém. E vamos abrir em Filipenses, capítulo 2. Amém? Filipenses 2, a partir do verso 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens.
e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Cristo Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação, com temor e tremor. E vamos abrir agora em 1 Pedro 4. Pedro 4, verso 8. Tende antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros um para os outros, sem murmuração. Servi uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Irmãos, Filipenses e 1 Pedro são duas cartas diferentes, escritas por autores diferentes para igrejas diferentes. E com relação ao convívio com os irmãos, elas falam a mesma coisa. A gente tem que tratar os irmãos com ardente amor, diz a palavra, cada um considerando o outro superior a si mesmo. Nós temos que ser hospitaleiros, temos que servir uns aos outros com humildade. E mais que fala? Temos que nos esvaziar de nós mesmos para poder servir. Não podemos fazer nada por contenda, por vanglória. Não podemos nos atentar somente para o que é nosso, mas cada qual também para o que é dos outros, e assim por diante. Além de sermos criação, além de sermos filho, nós somos reino e sacerdócio, diz a palavra de Deus. O reino de Deus é cada um de nós, mas o reino de Deus é também a congregação. Amém? Amém. Então, qualquer coisa que a gente viva em relação uns aos outros, diferente disso que está aqui, nós não estamos sendo reino e sacerdócio. Sabe, o Espírito ministrou com muita clareza no meu coração sobre ser duas cartas diferentes, escritas por autores diferentes, para congregações diferentes, dizendo a mesma coisa. Então, quanto a isso aqui, não tem que ser discutido, não tem que ser falado. É isso aqui que é para ser vivido e ponto. Não tem contra-argumentação, não tem espaço para justiça própria, não tem espaço para mais, você não sabe o que ele e ela me fez. A palavra é muito clara. Amar uns aos outros, considerar o outro superior a si mesmo, servir ao outro, esvaziar de si mesmo, se esvaziar para servir ao outro, ser humilde, ser hospitaleiro, sem murmuração. Vejam que a palavra pontua, não adianta ser hospitaleiro e é sem murmuração e ponto. Não tem que ser dito, é isso. E por que a igreja não vive isso? Lá atrás, falta intimidade com Deus para se deixar ser convencido pelo Espírito Santo, falta tempo individual na presença de Deus, porque se eu não consigo viver isso aqui, é porque eu não estou exposto e transformado o suficiente pelo Espírito Santo de Deus, e falta atitude. Vamos abrir em Tiago.
Tiago capítulo 2. Um parêntese. Recomendação do Espírito Santo de Deus para esta congregação: leiam Tiago nos próximos dias e não aceite de você nenhuma desculpa para não ler. Não aceite de você nenhuma desculpa para não ler o livro de Tiago. É um livro pequeno, são 5 capítulos e é um livro precioso. E o Senhor me falou que tudo que está em Tiago, esta congregação precisa receber, digerir, comer a palavra como está escrito e viver. Leiam Tiago nos próximos dias e não aceitem as próprias desculpas. Amém, irmãos? Amém. Creio que aqui todo mundo separa pelo menos meia hora do dia para almoçar. Pega 15 minutos da sua meia hora de almoço para ler. Ah, mas aí eu vou ter que comer com pressa, não vai dar certo. Come menos, irmão. Nem só de pão, sério. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Se alimenta da palavra de Deus, você vai sentir menos fome. Porque aquilo que foi falado lá no primeiro dia, você vai ter a saciedade do Espírito Santo de Deus dentro de você. E aí você não vai precisar da comida para satisfazer. Você vai precisar da comida para alimentar o teu corpo. Que é muito diferente de precisar de comida para satisfazer carência e buraco emocional. Então pega o seu horário de almoço, se é o único horário que dá, creio eu que não é, mas às vezes a gente tem que começar com o que é mais palpável. Pega o seu horário de almoço e vai ler Tiago. É sério, irmãos, é sério, é o Espírito Santo de Deus que está nos falando. Não aceite nenhuma desculpa vinda de você mesmo para não ler o livro de Tiago nos próximos dias. Ler, reler, comer, digerir, deixar o Espírito Santo de Deus te convencer de tudo que está ali. Amém? Amém? Amém. Fechado parênteses. Tiago capítulo 2, verso 14. Abra os teus olhos e ouvidos espirituais, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode esta fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém. E eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Amém. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem as obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz Abraão: creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Amém, Amém, irmãos? Amém. O que é obra? Sempre que a palavra de Deus fala em obra, ela fala de tudo aquilo que é feito por nós, seres humanos. E a palavra nos diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir da palavra. Então, meus amados,
Não adianta nada a gente se dispor, ler a palavra, ouvir a pregação, achar tudo lindo, maravilhoso, ficar comovido com o poder do Espírito e parar por aí. Porque tem a nossa parte a ser feita. O que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz por nós foi o que nós nunca poderíamos fazer. Mas tem a nossa parte que nós podemos e devemos fazer. E isso o Senhor Jesus Cristo não vai fazer por nós. Amém. Qual é o ponto? Se eu entender que eu preciso de Deus, se eu entender e começar a praticar, a ficar diante de Deus, a orar, a me separar, se eu receber o convencimento do Espírito Santo, mas se eu não agir, o que a palavra fala? Que a fé sem obras é morta. As coisas caem no esquecimento. E é por isso que, infelizmente, grande parte da Igreja de Cristo está vivendo de eventos. Porque vem o pregador lá, sei lá de onde, e prega, e a unção do Espírito é derramada, porque Deus é fiel, e acontece, piriri, parará, passa uns dias, aquilo morre. Porque a igreja não permanece, porque a igreja não pratica, e a coisa cai no esquecimento e morre. E aí o povo de Deus fica esperando o próximo grande mover, o próximo missionário, a próxima grande revelação, o dia que vai subir no monte, vai ficar 50 dias no monte, orando, jejuando e fazendo sei lá mais o que. Passa um tempo, acontece o que? Morre. Cai no esquecimento. Porque Deus faz a parte dele, mas a hora que chega a hora que chega o momento da igreja fazer a parte dela, a igreja não faz. Amém, irmãos? Amém. O Senhor está nos revelando isso. Aliás, nos revelando não, né? Porque isso é, graças a Deus, mais que pregado nessa congregação, que é preciso agir, que é preciso fazer. E se Deus está mais uma vez nos trazendo essa palavra, é porque isso ainda não acontece, certo? Deus não é caduco. Ele não esqueceu que isso já foi pregado aqui várias vezes. E se Ele de novo nos chama para ouvir isso, é porque não está acontecendo. Certo? Glória a Deus? Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, nós temos uma congregação que tem um líder que fala o que Deus quer que fale e não o que a igreja quer ouvir. Graças a Deus, eu não estou falando aqui como filha do pastor, porque diante de Deus ninguém é filho de ninguém, nós somos todos irmãos. Eu estou falando aqui como rebanho dessa congregação. Graças a Deus, nessa congregação a gente tem um líder que é temente a Deus e que fala para nós o que o Espírito Santo manda ser falado. Mas ele pode ficar até Jesus voltar falando a mesma coisa. Se a gente não puser em prática, se nós todos não colocarmos em prática, inclusive ele mesmo, porque o líder é um porta-voz, mas também é filho de Deus e também está tratando, e também não é para, não estou falando isso para engrandecer homens, mas eu estou dizendo, até porque Deus fala primeiro e age primeiro na vida de quem vai ser o porta-voz, né? Então isso é para todos nós. A gente pode ficar até Jesus voltar, irmãos, porque Deus não vai desistir de falar. Porque Ele quer nos abençoar, Ele quer nos libertar, Ele quer nos transformar. Só que tem a nossa parte que precisa ser feita. Amém. Amém, irmãos? Amém. E aí, como que essa nossa parte vai ser feita? Vamos abrir em Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 26.
Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e perguntou a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Abre-se parênteses. Notem que ele ficou 1 hora orando e ele falou uma frase durante esta 1 hora. Salomão, lá em Eclesiastes, diz: não apresse o teu coração em dizer palavra nenhuma diante do Senhor, porque Deus está no céu e tu está na terra. As petições são lícitas, orar para pedir perdão, para fazer petições, para interceder, para guerrear, tudo isso é lícito, mas há um momento em que a gente precisa ficar diante de Deus em silêncio. Amém. Amém? Recebendo, ouvindo, dando tempo. Gente, 1 hora. Então, nem 1 hora pudeste vigiar, e tem uma frase aqui do que Jesus falou nessa 1 hora. Amém? Fecha parênteses. Vigiai e até 41, versículo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo 2ª vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Olhai, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, partamos. Vede, o traidor se aproxima. Há várias coisas que o Espírito nos revela nesse trecho. A primeira coisa é que Jesus, como homem, Jesus que se fez homem, ele tinha aflições de alma. Aqui no verso 38 está escrito, Jesus falando: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Nós temos aflições de alma, é natural, é do ser humano, e essas aflições de alma vão existir sempre. Mas o que Jesus fez? Ele não ficou lambendo as próprias feridas e não ficou cultivando e se fazendo de coitadinho. Ele foi para o pé de Deus orar. Aí no verso 39, ele ora: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E no verso 42, ele ora assim: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ou seja, entre o que está escrito no verso 39 e o que está escrito no verso 42, fica bastante claro que o Senhor Jesus Cristo foi convencido pelo Espírito Santo de Deus que aquela era a vontade de Deus. Porque na primeira vez que ele pede para orar, ele pede para o Pai passar este cálice dele, e na segunda vez que ele para orar, ele fala: Senhor, se esse cálice não vai passar de mim sem que eu beba, então seja feita a tua vontade. E aí ele vai orar uma 3ª vez, repetindo essas mesmas palavras. Ou seja, Senhor, se a tua vontade é essa mesma, seja feita a tua vontade. Isso nos mostra que na alma o Senhor não estava confortável
confortável com isso. Porque se ele estivesse confortável, ele não teria ido orar a terceira vez. Porque ele já estava convencido pelo Espírito. Mas existia um conflito de alma. E ele vai e ele repete, fala: Senhor, se é isso mesmo, seja feita a tua vontade. A igreja precisa, voltando no primeiro ponto, porque esse primeiro ponto a gente vai sempre voltar nele, porque essa é a essência de tudo. A igreja precisa de intimidade suficiente com Deus para se conhecer, porque quando a gente se achega a Deus, que a glória dele nos ilumina e a gente pode se enxergar, para a gente diferenciar o que é alma e o que é espírito. Porque isso é uma coisa confusa, irmãos. É confuso para todo mundo. Principalmente quando a gente começa a viver as coisas de Deus, quando a gente começa a viver o Evangelho, ou até quando a gente já está há algum tempo, diferenciar o que vem da alma e o que vem do espírito não é uma coisa simples. Então a gente precisa ter intimidade com o Senhor, porque o Senhor vai nos dar essa clareza. Foi mais ou menos o exemplo que eu dei para vocês do que aconteceu comigo. Quando meu pai falou: vem no carnaval, no feriado do carnaval, para ministrar, naquele instante eu senti o meu espírito convencido, mas a minha alma levou um tempo para se convencer daquilo. A minha alma não gostou, a minha alma não quis, mas eu, graças a Deus, o Senhor me deu essa clareza para saber diferenciar o que era a minha alma e o que era o meu espírito. Amém, irmãos? Amém. Então, entre o verso 39 e o verso 42, nós vemos com muita clareza que o Senhor Jesus Cristo foi convencido. E ele orou e falou: Senhor, amém, essa é a sua vontade, eis-me aqui. Mas quando nós continuamos, eu estou repetindo só para isso ficar mais claro, o fato dele orar pela terceira vez dizendo as mesmas coisas mostra que a alma dele não estava confortável. E aí o que acontece? Se a gente continuar lendo, Jesus fala: não, Senhor, espera só mais um pouquinho, a hora que eu estiver sentindo na minha alma a vontade de ir para a cruz, eu vou, tá? Não, né, irmãos? Para quem tem Bíblia com as palavras de Jesus em vermelho, a gente repara que nos próximos capítulos os vermelhinhos vão desaparecendo, porque Jesus começa a ficar quieto e vai quieto cumprir a vontade de Deus. As coisas que ele fala depois disso são ainda exortações, são ainda ensinamentos, mas a partir do capítulo 27 tem mais duas frases curtas que saem da boca de Jesus. Ele foi quieto cumprir a vontade de Deus em aflição de alma, mas com certeza o espírito dele estava em paz. Amém, irmãos? Amém. Então, o Espírito está só nos reafirmando o que está sendo pregado aqui nas ministrações do fruto do Espírito. Nós não podemos esperar sentir nada na nossa alma para agir. Nós não podemos esperar sentir amor na nossa alma para amar, sentir paz para ter uma atitude de pacificador, sentir alegria para crer e receber e viver a alegria, porque a nossa alma milita contra o nosso espírito, diz a palavra. Só que, quando a gente tem a clareza no espírito, e quando pelo nosso livre-arbítrio, isso também o Espírito nos ministrou com muita clareza, que Deus não passa pelo nosso livre-arbítrio. Quando nós temos convencimento no espírito, e quando no nosso livre-arbítrio a gente escolhe obedecer, o Senhor muda o nosso querer, mas é depois da nossa ação. Quando Moisés estava tirando o povo de Deus do deserto, que eles deram de cara com o mar, o que Deus falou? Marcha, continua, anda. Irmão, o mar não vai se abrir se você não der o primeiro passo. Você vai ficar até Jesus voltar na frente do mar esperando ele abrir, e ele não vai abrir. Por quê? Porque Deus é ruim? Não, porque ele criou seres humanos, ele não criou marionetes.
E Ele nos quer coparticipantes. Ele nos quer seres conscientes das escolhas. Quem tira a consciência do ser humano e faz o ser humano fazer coisas sem estar consciente é o diabo. O Senhor nos deu uma alma. Ele nos fez alma vivente. E é importante para o Senhor que a nossa direção, no sentido de ir cumprir a sua palavra, a sua vontade, a sua palavra, passe pela nossa consciência e pela nossa escolha. Amém, irmãos? Amém. Só que tem uma coisa: esse momento de crucificar a nossa vontade, de crucificar a nossa alma, de fazer a vontade de Deus, mesmo quando a nossa alma não sente isso, é um momento, irmãos. Jesus teve um momento de sofrimento, carregando a cruz e sendo crucificado. E depois disso, o que aconteceu? Ele ressuscitou e Ele é eternamente à destra do Pai. O Senhor majestoso, o Deus da glória. Irmãos, como diz a pastora Márcia, morre logo. Você só está adiando a sua bênção. Você só está adiando a honra que o Senhor quer te dar. Desapega. Desapega do seu ego. Desapega do seu querer. Desapega do seu plano. Porque tudo que vem de nós é medíocre diante das coisas que o Senhor tem para nós. Amém. Eu vou contar uma coisa para vocês, pessoal. Eu estava orando esses dias antes de vir para cá, porque tinha uma coisa que eu não queria me desapegar. Eu tenho uma pequena tendência à teimosia. É bem pequena, mas eu tenho. E aí eu teimando, não porque isso é bom, porque isso é perfeito, porque isso está quase do jeito que eu pedi, só falta um pouquinho, mas é bom, é não sei o que, é não sei o que. E aí o Senhor começou a me convencer da minha teimosia. E eu falei, tá bom, Senhor, eu reconheço que eu estou apegada, eu reconheço que eu estou apegada no que eu estou achando que é melhor para mim. Eu não consigo tirar essa teimosia de mim. Vem, né? Estou aqui, estou aberta, mas faz isso em mim. E fiquei orando. E aí, no domingo, eu pensei, foi um pensamento super escondido, porque eu não queria que Deus ouvisse meu pensamento. Eu pensei assim, eu podia, né, no final do culto, alguém vir falar comigo e me dar uma palavra sobre isso que eu estou orando. Só que eu não tive coragem de falar isso para Deus, porque eu falei, vai ficar parecendo que eu estou fazendo troca, né? Tipo, Senhor, eu estou indo lá te servir, mas me dá essa resposta. Então eu não tive coragem de expor isso para Deus. Gente, chegou no final do culto de domingo, veio uma pessoa para mim e falou, então, sobre isso que foi ministrado, esses dias eu estava lendo que às vezes a gente tem que abrir mão do que é bom para receber o excelente de Deus. Amém. Então, sabe, a gente fica preso achando que o que a gente tem para nós é bom, enquanto Deus tem para a gente o excelente. Amém. Isso também mostra que a gente não existe pensamento escondido, né, de Deus, que Ele sabia do meu pensamento e que Ele é bom e misericordioso. Então, irmãos, sabe, a gente precisa desapegar. A gente precisa entender que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. E que os valores humanos, os valores do mundo, os valores, sabe, que a gente traz de qualquer outro lugar que não é a palavra de Deus, são coisas invertidas. São coisas que cooperam para o nosso mal. São coisas que cooperam para a gente ficar preso na nossa mediocridade. A gente precisa entender e começar a colocar em prática para viver o excelente de Deus. Amém. Eu não vi ainda o que é esse excelente de Deus, mas eu já recebi em nome de Jesus Cristo. Amém. E já me desapeguei daquilo que eu estava pegada, porque eu estou confiando, eu estou crendo que o que Ele tem para mim é infinitamente melhor do que eu estava pedindo. Amém. Sabe, então... Quando a palavra nos dá, gente, as coisas que
estão escritas na palavra não precisam da revelação de Deus para a gente agir, já está revelado. Amém. Então, se a palavra diz a sua ação tem que ser assim, assim, assado, ponto. É isso. É o que a gente leu em Filipenses, é o que a gente leu em 1 Pedro. Se já está revelado na palavra, já está revelado. Não tem que ficar esperando o teto tremer, cair fogo do céu ou acontecer seja lá o que para a gente obedecer. E não se esqueçam disso, porque é uma revelação muito preciosa que Deus deu no meu coração. Não espere a sua alma ter vontade de obedecer para você obedecer. A alma milita contra o espírito milita contra a alma. A gente tem que dar o primeiro passo, irmãos, e é dar esse primeiro passo na certeza de que Deus é fiel. E que a partir do momento que Ele vê a nossa ação, Ele vem ao nosso socorro, Ele vem nos capacitar, Ele vem fazer a parte que nós não conseguimos fazer. Mas a parte que nós conseguimos fazer, Ele não vai fazer por nós. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir peraí, não sei como. Vamos abrir em Romanos, capítulo 7. Só recapitulando, essa parte de dar o primeiro passo, de fazer o que a gente tem que fazer, é aquilo que a gente leu lá em Tiago, que a fé sem obras é morta. Foi isso que estava sendo dito no início, sabe? Não adianta a gente se dispor a vir à igreja, a orar, a ler a palavra, a ouvir a palavra e não agir, e não fazer a obra. Que é fazer a obra, gente, é cumprir a palavra de Deus, é fazer a nossa parte, sabe? Senão a gente vai ficar eternamente nessa espera. Quando eu estava fazendo a formação em dança-terapia na Itália, tiveram alguns meses que eu fiz estágio num asilo. E era a coisa mais triste do mundo aqui, porque era um monte de velhinho junto, esperando para morrer. Eles acordavam e eles esperavam a hora do café da manhã. Passava o café da manhã, eles esperavam o momento da atividade, que ou era dança-terapia, ou era sei lá o que, ou era sei lá o que outro. Aí passava isso, eles esperavam o momento do almoço. Passava o almoço, eles esperavam o momento do jantar, porque na verdade eles estavam esperando o momento de morrer. Só que aquelas pessoas estavam vivas. E por mais idosas, com certeza ainda existe muito que eles poderiam fazer. Talvez não as coisas que eles faziam quando eram jovens, mas eles estavam vivos. E a igreja de Deus anda assim. A gente fica esperando o próximo evento, o próximo pastor que vem sei lá de onde, o próximo culto, a próxima ministração, e não acontece nada. E não vai acontecer mesmo, se a gente não colocar o pé na água. Amém? Amém. Dá uma glória a Deus, irmãos. Isso não é para a gente se entristecer, isso é para a gente se alegrar, isso é vitória para as nossas vidas. Amém. Isso é para a gente receber a honra de Deus. Isso é para a gente receber a glória, a plenitude, a vida em abundância, a libertação, a cura. Amém, amém, irmãos? Amém. O momento da cruz, o momento da morte é passageiro. Amém. Depois vem a glória eterna. Amém. A honra do Senhor eternamente sobre nós. Amém, irmãos? Amém. Romanos 7.
ler a partir do 18. Eu sei que em mim, isso é Paulo, né? Falando. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de sorte que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Isso aqui, queridos, é Paulo numa crise existencial. Porque como ser humano, todos nós temos crises existenciais, certo? Alguns dão mais atenção para elas, outros menos. Alguns ficam 6 anos fazendo análise, outros não fazem. Cada um lida com isso desse jeito, mas crise existencial todo mundo tem. E talvez elas aumentem depois que a gente se converta. Porque quando a gente se converte, a gente tem dentro da mesma pele, dentro do mesmo corpo, uma alma querendo uma coisa e um espírito querendo outra. Irmãos, isto vai acontecer até o dia que Jesus voltar. A gente nunca vai parar de ter conflito interno. A gente nunca vai parar de ficar tentando mediar a alma que milita contra o espírito e o espírito que milita contra a alma. Só que tudo muda dependendo da nossa escolha. Paulo, ele expõe toda essa crise, ele expõe toda essa dualidade interna. Ele reconhece que ele é miserável e em seguida o que ele faz? Dá graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E aí ele continua. Começa o capítulo 8, ele continua fazendo o que ele tem que fazer. Ele continua pregando, ele continua exortando, ele continua fazendo a obra. Então, o que o Senhor está nos falando? Não estacione nas suas crises existenciais. Não fique remoendo e lambendo as próprias feridas, sabe? E alimentando essas crises existenciais, porque, meus amados, elas vão existir sempre. E o que muda então? O tamanho do ibope que a gente dá para isso. É verdade. Não é? Paulo reconheceu, gente, Paulo escreveu várias cartas. Em uma carta ele fala dessa crise existencial. Ele não é em cada carta que ele escreve, ele fica falando que ele tem conflitos internos e que isso e que aquilo, e fica murmurando, e fica reclamando, e fica, ai meu Deus, e agora? Em uma carta ele fala isso. Então o que muda? É a importância que a gente dá para as coisas da alma e a importância que a gente dá para as coisas do espírito. Amém, irmãos? Amém. O que a gente viu lá em Mateus? O Senhor Jesus Cristo foi convencido pelo Espírito, continuou um incômodo e uma aflição na alma dele, mas ele levantou, ele chamou os discípulos e falou: vamos, porque é chegada a hora. Sabe aquela coisa de andar para frente, que a gente aprende quando tem mais ou menos uns 2 anos? É isso. Tudo bem, num momento de crise muito grande, você parar, você olhar um pouco para isso, você expor isso diante de Deus, até se você precisar conversar com alguém, mas você não pode ficar estacionado nisso. A igreja não pode, sabe, ficar
dando esse ibope que a gente dá para a nossa alma, irmãos. Quem faz isso é o mundo. O mundo vive em função dos próprios problemas, das próprias questões, dos próprios. Nós somos reino e sacerdócio. O que nós lemos lá? Que cada um deve se preocupar com o que é do outro, não com o que é seu. A gente não pode ficar em torno do nosso umbigo. Isso não é povo de Deus. Isso não é povo de Deus. Em algum momento, nos 4 evangelhos, a gente vê Jesus reclamar, se queixar, falar que está cansado, falar que está em conflito. Ah, eu não vou curar porque eu estou mal, porque eu estou em conflito. Gente, não existe isso. Não deveria existir isso no meio do povo que se diz reino e sacerdócio. Amém, irmãos? Amém. O Senhor nos falou no primeiro dia que nós somos criação. O Senhor nos falou no segundo dia que nós somos filho. E como filhos nós temos um relacionamento com Deus e um relacionamento com os irmãos. E esse relacionamento deve ser, como nós lemos em Filipenses e em 1 Pedro, e isso não tem que ser discutido. É considerar o outro superior a si mesmo e ponto. Não tem espaço para contra-argumentação. E o Senhor nos diz que nós somos reino e sacerdócio. E que como reino, a nossa preocupação, a nossa ação e a nossa disposição é para o outro. E não para nós mesmos. A gente não pode dar o ibope que a gente dá para a nossa alma, irmãos. A gente não pode. Porque isso não é postura de quem é corpo de Cristo. E sabe o que acontece? Quando a gente tira o foco do nosso eu, do nosso problema e começa a servir, o que acontece em nós? A alegria de Deus, igual foi visto nas ministrações sobre o fruto do Espírito. O que a palavra diz lá em Jó? Que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos amigos deles. Sabe, a gente fica lambendo as próprias feridas e a gente fica nessa posição de coitadinho e a gente fica esperando sentir na nossa alma a vontade de perdoar para perdoar, e aí a gente vai ficando paralisado. A vida espiritual não caminha, não acontece nada na vida espiritual, porque o nosso foco está errado, porque a nossa atitude está errada, porque a gente está esperando sentir na nossa alma a coisa antes de agir. A gente não põe o pé na água, a gente não obedece a palavra, porque a gente dá muito ibope para a nossa alma. Irmãos, isso é um perigo. Isso é um perigo no meio do povo de Deus. Porque o inimigo, sabe, vai distorcendo. Quanto mais a gente se envolve com as nossas próprias questões, mais elas crescem. Está escrito ali no muralzinho, no papelzinho. Quer acabar com o problema? Para de falar dele. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente, sabe, gente, a palavra que sai da nossa boca, ela vai para algum lugar. Não existem palavras que caem no vácuo. Tudo que sai da nossa boca, ou a gente está dando alimento para Deus, ou a gente está dando alimento para o diabo. Então, cuidado. Cuidado com o que sai da tua boca. Cuidado com o tanto que você fala e refala e reafirma de um problema. Porque a coisa começa a crescer. E quanto mais cresce, mais você fala. E quanto mais cresce, mais aquilo vai te assustando. E quanto mais cresce, mais aquilo vai tomando uma proporção que na grande maioria das vezes não é real. Porque você está alimentando aquilo. Porque você está em volta daquilo. Porque você está dando alimento espiritual para o inimigo fazer aquilo crescer. Então, cuidado. Gente, filho de Deus não é para falar demais. Salomão nos fala em Eclesiastes também: no muito falar
vêm as palavras fúteis. Cuidado com o que você fala e com o quanto você fala. Deus nos traz a analogia da ovelha, mas às vezes a gente age muito mais como um papagaio do que como ovelha. Não é? Sabe? A gente fica papagaiando, e murmurando, e falando, e liga para o irmão, e liga para outro irmão, e faz um escarcéu, e conta para todo mundo o que está acontecendo. Gente, vira um negócio gigantesco, e o inimigo vai usando aquilo, e aí quanto mais o inimigo usa, mais você recebe, mais você fala, e mais você reafirma as sentenças de morte. Meu irmão, o Senhor não vai agir nunca numa situação dessa. A não ser que Ele tenha um propósito muito específico, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas a via de regra, muitas das coisas não acontecem porque a gente fala demais. Vamos voltar para Tiago? Talvez tenha chegado o momento de desligar o ar e abrir um pouco as janelas. E aí, se ficar quente, a gente liga de novo, pode ser? Só o espírito. O 3. A partir do verso 5. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é por sua vez inflamada pelo inferno. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua nenhum homem a pode domar. É mal incontido, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Então, a palavra nos diz com muita clareza que ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Gente, isso é a palavra de Deus, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou sendo só porta-voz. Mas é isso que a palavra nos fala. Cuidado com o que sai da tua boca. Cuidado com o quanto sai da tua boca. Silêncio sepulcral. É sério, irmãos. Isso é muito sério. Toda palavra tem um destino. Ou ela é bênção, ou ela é palavra de edificação, ou ela é palavra que o Senhor vai pegar e vai usar e vai abençoar e vai edificar, ou é palavra que você está colocando na mão do diabo para ele agir contra a sua vida e a situação pela qual você está orando. As orações se anulam quando a gente ora a Deus, coloca uma situação diante de Deus e continua falando, dando ibope para aquela situação. As orações se anulam. Como que Deus vai agir? Como que Deus vai agir? Se você entrega o problema para Deus na oração e em seguida você pega de volta e continua falando daquilo.
É isso que a gente faz. A gente entrega, fala: Senhor, está aqui essa situação, eu entrego, eu tenho fé, eu isso, eu aquilo, está na tua mão. Aí a gente termina de orar, a gente liga para o irmão: ai, irmão, porque essa situação eu não aguento mais, eu estou tão cansada, porque o fulano, porque isso, porque aquilo. Você anulou toda a sua oração com isso. Gente, especificamente para essa congregação, o Senhor nos diz que as coisas não acontecem e que as coisas não estão mudando na tua vida por 2 motivos. O primeiro, porque você não está pondo o pé na água. O primeiro, porque você não está agindo. Você está esperando a sua alma querer para você agir. E ela não vai querer nunca, porque até o dia que Jesus voltar, nossa alma vai limitar contra o Espírito, a não ser quando Deus vem e muda o nosso querer, porque Ele é misericordioso. Amém. E o segundo ponto: as coisas não acontecem por causa do que sai da tua boca. Isso o Senhor está nos falando especificamente para esta congregação. Porque você pode orar, você pode entregar a situação diante de Deus, você pode agir, mas se você continuar falando e colocando a arma na mão do diabo, aquilo vai acontecer até um certo ponto, vai chegar uma hora que vai bloquear por causa da tua palavra. Minha e tua. O Senhor está falando para esta congregação. Então recebe isso, meu irmão, como revelação. Recebe isso no teu espírito e muda a tua atitude. Amém. E do mesmo jeito que você não vai sentir vontade num primeiro momento de obedecer a Deus, você também não vai sentir vontade de parar de falar para parar de falar. Fecha a tua boca. Isso é muito sério, né, Sérgio? Isso é muito sério. Aqui mesmo, Tiago, tem um outro versículo que fala: esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Gente, isso é palavra revelada. Palavra revelada não tem mais, sabe o que é? Não tem espaço para contra-argumentação. Tem espaço para obediência. Pare de aceitar as suas próprias desculpas, porque isso é o diabo mentindo na sua cabeça para você continuar preso, amarrado, sem viver a plenitude de Deus. Pare de aceitar as próprias desculpas. As desculpas vêm da alma e a alma limita contra o Espírito. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vocês viram bem, né, a situação que o Espírito me coloca. Amém. Amém. Sabe, eu estava pensando hoje, antes de vir para cá, que a gente devia ter nas igrejas, os púlpitos deviam ser feitos de um jeito que a pessoa que prega tinha que ficar escondida. Não é verdade. Para o rebanho só ouvir a voz. Porque, gente, eu estou aqui pregando, mas não sou eu que estou falando. Do mesmo jeito que quando o pastor ou qualquer outra pessoa está aqui, não é para a minha carinha que vocês têm que olhar. É para Deus. Então, talvez, se fosse assim, se a gente pregasse sem ver a cara, as pessoas de repente iam ficar mais conectadas com Deus, e eu acho até que ia livrar muito falso profeta que está aqui em cima só por vaidade, né? Porque sacerdote no mundo. Na congregação nós somos reino, e para o mundo nós somos sacerdote. Sacerdote é a pessoa que se coloca entre o homem e Deus. Aqui a gente não precisa ser sacerdote um do outro, porque cada um aqui é sacerdote. Isso também é uma coisa para a gente começar a usufruir dessa posição. Você não precisa ligar para o pastor ou para o irmão cada vez que você precisa de alguma coisa, porque você é sacerdote também. Claro, irmãos, vai para Deus primeiro. Se Deus revelar, se Deus te orientar, você vai pedir ajuda para o irmão, você vai se aconselhar com o pastor, né? A gente falou que reino, que as coisas de Deus, que a criação de Deus é uma criação de relação.
Deus não nos criou para a gente ficar fechado no nosso mundinho, no nosso individualismo. Então, lógico que a gente vai se relacionar, que a gente vai amparar uns aos outros, que a gente vai suportar uns aos outros. Mas sabe, nós somos sacerdócio. Cada um de nós é sacerdócio. E a gente precisa ter essa postura no mundo. Porque aqui, retomando, a gente não precisa ser sacerdote um na vida do outro. Porque cada um aqui tem a liberdade de se achegar a Deus. Mas a gente precisa ser sacerdote no mundo. Porque as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, as pessoas que ainda não são reino e sacerdócio, vai ser através da nossa ação que isso vai acontecer. Só que para isso, meus irmãos, a gente precisa obedecer. A gente precisa pôr o pé na água para o mar abrir. Eu tenho muita dificuldade de pregar o Evangelho. Isso ultimamente tem me incomodado muito. E eu tenho colocado isso diante de Deus e pedido para Ele mudar isso na minha vida. E eu tenho muita dificuldade de abordar, de começar a falar disso para uma pessoa. E aí eu tenho pedido para Deus para Ele me dar as oportunidades. E tem acontecido, irmão, de gente que sabe-se lá porque, na verdade a gente sabe, porque Deus está abrindo porta, começa a puxar esse tipo de assunto comigo. Só que aí eu tenho escolha, Deus não vai vir aqui abrir minha boca e te arrancar a palavra para eu falar. Deus dá a oportunidade. Gente, Deus é tão misericordioso que Ele fala, ide pregar o Evangelho. Aí a gente fala, ai Senhor, mas eu não consigo abordar, me ajuda. Ele vai e ajuda, e aí a gente não fala. Aconteceu isso comigo esses tempos atrás. Eu pedi para Deus, falei, Senhor, ajuda, abre a porta, cria a oportunidade. Aí a pessoa puxou um gancho deste tamanho e eu falei, e não falei nada. E aí depois eu fui ajoelhar e pedir perdão, né? Mas aí quando aconteceu isso de novo, eu consegui falar. Amém. Mas sabe, tudo passa pela nossa escolha. Gente, o momento que eu comecei a falar, eu estava super desconfortável na minha alma. Mas eu obedeci. Porque o meu espírito estava convencido. E aí, a partir do momento que eu comecei a falar, que a palavra começou a sair da minha boca, a unção de Deus veio. E aí ficou fácil, ficou fluido. Mas sabe, gente, as coisas não vão acontecer se a gente não agir. As coisas não vão acontecer. E para a gente ser reino e sacerdócio, a gente precisa obedecer. A gente precisa agir. Amém, irmãos? Amém. Então, recapitulando. Eu acho que o ponto principal que o Senhor quer nos deixar aqui para essa congregação é a obediência, entendendo essa diferença entre o que é sentimento de alma e entre o que é sentimento que não é sentimento, entre o que é sentimento de alma e entre o que é a revelação do nosso espírito. Vão existir muitos momentos que a gente vai precisar começar a agir com um incômodo na nossa alma. Assim como nós vimos que aconteceu em Cristo Jesus, assim como nós vimos que aconteceu com Paulo. Não espere a sua alma estar totalmente confortável para você começar a agir, porque isso não vai acontecer. Amém, irmãos? Amém. Comece a pôr o pé na água, porque senão o mar não vai abrir. E toda essa preciosidade que o Espírito Santo de Deus tem derramado no meio de nós esses dias pode se perder. Pode cair no esquecimento, pode morrer. Porque a gente viu que a fé sem obras é morta. Então existe a nossa parte que a gente tem que fazer. Amém. E aí o Senhor falou especificamente para essa congregação sobre a questão do perdão
e sobre a questão da língua. Porque às vezes a gente busca o convencimento de Deus, o Senhor convence o nosso espírito, a gente começa a agir, só que aí a gente fala tanto que o mover de Deus é paralisado. Muito cuidado, de novo o Senhor nos fala, muito cuidado com o que e com o quanto sai da sua boca. Se você tem uma situação, se você está orando e intercedendo por alguma coisa, ora, coloca no altar de Deus e fica quieto, Amém. esperando. Amém. Se o Espírito te mover a orar de novo por aquilo, ora. Irmãos, essa desculpa de ficar 1 hora cacarejando sobre a questão, e aí você vai orar e falar: ai Senhor, está já tudo exposto pela conversa. Isso é artimanha do inimigo. Porque você fica conversando, murmurando. Ai Senhor, recebe a nossa conversa como confissão. Isso não é confissão, irmãos. Isso não é confissão. Isso é murmuração, é reclamação, eu sei lá o que é isso, mas isso não é confissão. Confissão, a gente chega para diante de Deus, ou a gente chega para o nosso irmão e fala: Senhor, ou irmão, a questão é essa, ponto. Na confissão não entra as nossas justiças humanas, na confissão não entra o que a gente acha que Deus tem que fazer, na confissão não entra as nossas justificativas humanas. Isso é artimanha do inimigo para fazer você ficar mais tempo ainda esperando a cura, a bênção, a libertação. Confissão, você fala com clareza a questão, o problema e ponto. Ora, coloca no altar de Deus e espera quieto. Isso é uma coisa preciosa e importantíssima que o Senhor está falando para essa congregação. Amém. Sede hospitaleiros sem murmuração. Não adianta você fazer a obra de Deus reclamando. Não adianta você fazer a obra de Deus murmurando e se queixando. Gente, em hipótese nenhuma a gente vê Jesus fazendo isso. Nenhuma. E a gente sabe que tudo que ele passou aqui não foi fácil. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele não se lamentou, ele não ficou. Gente, Jesus é 100% homem, mas ele é 100% Deus. As justificativas e as justiças humanas dele, com certeza, se ele tivesse usado, seria infinitamente melhor do que as nossas, mas ele não usou. Ele não usou. Ele colocou a aflição dele diante de Deus quando ele estava aflito de alma, que ele não queria ir para a cruz. Ele foi convencido e ele foi quieto. Ele foi quieto para a cruz. E a gente precisa aprender a falar o essencial. Cuidado com essa desculpa de ficar conversando e reclamando e achar que isso é confissão. Isso não é confissão. Cuidado com passar muito tempo em torno dos seus conflitos, em torno das suas questões pessoais, porque isso vai te enlaçar, isso vai te enredar, isso vai fazer você perder o propósito do reino e sacerdócio, que é servir ao outro dentro da igreja e é ser sacerdote no mundo. E aí você vai se distanciando de Deus. A vida cristã vai ficando amarrada, as coisas não acontecem e vai ficando tudo insuportável. Porque talvez poucas pessoas tenham coragem de assumir isso, mas eu sei não, o Espírito está me revelando que tem muita gente nessa congregação que a vida espiritual está insuportável, e está mesmo, meu irmão. E se você não fizer o que o Espírito está dizendo para fazer, vai continuar insuportável. Só que o Espírito Santo se entristece com isso, porque não é isso que ele tem para você.
Ele tem um reino de paz, de alegria e de justiça. Ele tem vida e vida em abundância. Ele quer te revestir da glória. Ele quer que seu coração seja limpo, sarado e curado, para Ele te encher do amor, da plenitude, para a gente viver aquilo que foi pregado no domingo, a plenitude do Senhor. E uma outra coisa que o Espírito Santo nos diz, especificamente para essa congregação: irmãos, recebam isso do Espírito Santo de Deus. Casais, eu não sou casada e é muito fácil falar quando a gente não vive na pele a situação. Não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo de Deus. Cuida da relação marido e mulher. Cuide, irmãos. Cuida da tua relação com teu marido. Cuida da tua relação com a tua mulher, porque isso é precioso. O casamento é a única situação em que duas pessoas estão unidas em espírito, em alma e em corpo. Porque com teu amigo, com teu irmão de igreja, você está unido em espírito e em alma, mas você não está unido em corpo. O casamento é a única situação em que duas pessoas são verdadeiramente uma só carne. E o casamento é uma relação a três. É marido, mulher e Espírito Santo. Não são vocês, meus irmãos, que vão convencer o seu marido ou a sua mulher do que ele ou ela precisa mudar. Isso é tarefa do Espírito Santo de Deus. Não adianta você falar todo dia para o teu marido, para a tua mulher, que ele precisa mudar isso, que ela precisa mudar aquilo, que isso está errado, que aquilo outro está errado, porque ele e ela não vão te ouvir. Porque se já tem uma discórdia aí, se já tem alguma coisa que não está em concordância, o inimigo já está agindo. E se você falar, ele vai se levantar, ele ou ela, contra você. Porque já tem uma ação de Satanás, se tem divisão no casamento. Ora, meu irmão, ora, minha irmã, coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus, e é o Espírito que convence do pecado, da justiça, do juízo. E se você tiver uma direção muito clara de Deus para falar alguma coisa para o teu marido, para a tua mulher, o Senhor vai te dar mansidão em primeiro lugar, humildade e autoridade. E o Espírito tem me revelado que a autoridade não tem nada a ver com autoritarismo, não tem nada a ver com querer impor alguma coisa. A autoridade é poder que vem do Espírito Santo de Deus para o convencimento. Amém. Então, ora, se Deus te der uma direção clara, Ele vai te dar também mansidão, humildade e autoridade. E para de criticar e falar mal do teu cônjuge para o irmão com desculpa de confissão. Você está dando arma na mão do diabo contra o teu casamento. Coloca diante de Deus. Se você precisar da ajuda de um irmão para te ajudar a orar, fala o essencial e fica quieto. É o Espírito Santo de Deus que vai convencer, que vai transformar no tempo dele. Porque às vezes uma coisa que te incomoda no teu cônjuge é para o seu tratamento. E enquanto você não for tratado, Deus não vai mudar isso na vida dele. Amém, irmãos? Amém. Pessoas que têm cônjuges não convertidos, o que a palavra fala? Que é pelo proceder do marido, da mulher. A palavra fala especificamente de mulher, que é pelo proceder daquela pessoa que o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra. Não é pelo tanto que aquela pessoa vai falar na orelha do outro. Não é, irmãos. As coisas funcionam muito bem quando cada um faz direito à sua parte.
E agora eu estou falando de casamento e estou falando da congregação. Não espera o outro fazer o que ele tem que fazer para você fazer a sua parte. O que o Senhor diz? O que Jesus falou? Você está tentando tirar o cisco que está no olho do teu irmão, enquanto tem um pedaço de pau no teu. Então cada um faz a sua parte e o Espírito Santo de Deus age. Amém, irmãos? E Ele age e Ele transforma, porque é o que Ele quer. Transformar, libertar, curar, abençoar. Ele vai transformar, Ele vai fazer, irmãos. Lembra do que foi falado aqui no primeiro culto, eu acho, sobre esperança. A esperança do crente não é a esperança do talvez, não é a esperança do se, é a esperança do quando. A esperança do crente não está relacionada com possibilidade, não está relacionada o Espírito pode ou não pode convencer meu marido e minha mulher, o Espírito pode ou não pode transformar. Ele vai fazer, só que para Ele fazer, a nossa parte precisa ser feita. Ele vai fazer, meu irmão, minha irmã. Ele é fiel, Ele é Deus de amor, Ele quer nos abençoar, mas a nossa parte precisa ser feita. E a gente precisa cuidar melhor dos relacionamentos humanos, dos relacionamentos com o irmão, dos relacionamentos entre marido e mulher. Gente, ninguém é fácil. Essa história de mas fulano não é fácil. Quem que é fácil? Quem que é fácil, gente? Ninguém. A gente é cheio de vontade, a gente é cheio de defeito, a gente é cheio de imperfeição, a gente é cheio dos achismos. Irmãos, ninguém é fácil. Ninguém. Nós não somos fáceis para os outros. Tenha certeza disso. Que você também não é fácil para quem convive com você. Mas sabe, tudo pode ficar muito mais simples. Tudo pode ficar muito mais prazeroso. Tudo pode ficar muito mais leve, mais tranquilo, quando a gente faz a parte da gente. Irmãos, é tão pequena. É tão pequena a nossa parte. O que é mais fácil? Você ir pedir perdão? Ou verdadeiramente aquele perdão mudar teu coração? Verdadeiramente o Espírito vir e tocar e mudar? Gente, a gente tem que falar 2 palavras às vezes, 3. Irmão, me perdoa. É só isso. É só isso. Em relação a tudo que Deus já fez e que Deus faz pra gente, a nossa parte é muito pequena, irmãos. É muito pequena. Recebe essa palavra para a tua vida. Recebe essa palavra como vida, porque senão vira mais um estudo, vira mais uma teologia, vira mais um seminário e morre. Recebe isso para a tua vida como vida. Amém. Como prática. Irmãos, vida com Deus, para encerrar, a gente teve como tema vida com Deus. Vida com Deus não é uma vida de teologia, de estudo, de conjecturas e de idealismo. Vida com Deus é uma vida concreta, é uma vida prática, é uma vida de ação. Deus age em nosso favor e nós agimos em favor das coisas dele. Amém, amém, irmãos? Amém. Inclina a tua cabeça. Ora e deixa o Espírito Santo de Deus agir. E se o Espírito estiver te convencendo a fazer qualquer ação, seja essa ação um pedido de perdão, seja essa ação dar um abraço, seja essa ação qualquer que seja, irmãos, não hesitem, não fiquem com vergonha. Nós somos todos pecadores imperfeitos, todos nós temos questões. Não deixa o diabo te prender na vergonha, na arrogância. Se coloca diante de Deus com inteireza e age, em nome de Jesus